Olá, povo de Deus, sábado 31 de dezembro de 2022, sétimo dia na oitava de Natal. Nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de João, capítulo 2, 18 a 21 e Evangelho de João 1, de 1 a 18. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, e de todos tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. O autor desta carta é identificado pela tradição como o mesmo que redigiu o quarto evangelho, porém hoje isso é bastante questionado. O certo é que se trata de um texto escrito no final do primeiro século e dirigido às comunidades cristãs da Ásia Menor. Era um tempo de crise interna também por causa de grupos adeptos da gnose, que pregavam que a salvação vem por meio de um conhecimento religioso especial e pessoal. Eles negavam que Jesus era o Messias e se gloriavam de conhecer a Deus, de amá-lo, de estar em íntima união com ele, afirmavam-se iluminados, livres do pecado e da ordem moral do mundo. Não davam importância ao amor ao próximo e hostilizavam a comunidade. Provavelmente, os adeptos da gnose são identificados como os anticristos, pois estes são os que rejeitam Jesus como Cristo, isto é, como Messias e Salvador. E no texto de hoje, o autor diz que chegou a hora da ação do anticristo. Por isso, exorta a comunidade cristã à vigilância pela iminência da última hora da história, marcado por um violento ataque do anticristo, símbolo de todas as forças hostis e personificadas nos heréticos. O tempo final da história não deve ser entendido em sentido cronológico, mas teológico, isto é, como tempo decisivo e último da vinda de Cristo, tempo de luta, de perseguição, de provação para a fé da comunidade. O agudizar das dificuldades indica que o fim está próximo. Vislumbra-se já no horizonte o perfil de um mundo novo. O sinal mais evidente vem dos heréticos que difundem a mentira. Embora tivessem pertencido à comunidade, mostram-se agora seus inimigos ao abandonarem a comunidade e ao criar-lhe dificuldades. A afirmação de que nenhuma mentira provém da verdade nos remete à nossa situação de hoje, onde as falsas notícias são difundidas livremente e ganham o status de verdade no coração de muitos. O autor da primeira carta de João tem compromissos com a verdade, e esta é que Jesus Cristo é o Salvador e a ele se chega pela graça e não meramente pelo conhecimento, como afirmavam os adeptos da gnose. João 1, de 1 a 18, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano.
A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. João, assim como Marcos, não tem a narrativa da infância de Jesus. Porém, Marcos começa com o advento de Jesus como aquele que veio de Nazaré da Galileia. E como está muito bem sintetizado pelos exegetas portugueses, João descreve a origem do Verbo na eternidade de Deus e a sua pessoa divina no amplo quadro bíblico do projeto de salvação que Deus traz para a humanidade. Começa pela pré-existência do Verbo real e em comunhão de vida com o Pai. O Verbo pode falar-nos do Pai porque possui a eternidade, a personalidade e a divindade. Depois fala da vinda histórica do Verbo para o seio da humanidade, de cuja luz deu testemunho João Batista. A luz põe a humanidade perante a necessidade de fazer uma opção de vida, recusá-la ou acolhê-la, permanecer na incredulidade ou aderir à fé. O acolhimento favorável tem por consequência a filiação divina, que não procede da carne ou do sangue, isto é, de possibilidades humanas. Finalmente, a encarnação do Verbo como ponto central do prólogo de João. Este Verbo já tinha entrado na história humana por meio da criação, mas agora entra na história de um modo ativo. O Verbo fez-se carne na fragilidade de Jesus de Nazaré para mostrar o infinito amor de Deus. Nele, a humanidade crente pode contemplar a glória do Senhor, a glória de Jesus, o revelador perfeito e escatológico da palavra que nos faz livres, o verdadeiro mediador humano divino entre o Pai e a humanidade, o único que nos manifesta Deus e nos faz conhecer, aquele que desde o princípio estava junto do Pai, fez sua caminhada entre nós, revelou-nos a face misericordiosa do Pai e de junto do Pai enviou-nos o Espírito para que nunca nos sentíssemos órfãos na história. Um beijo no seu coração.